verso 7, nós somos justificados pela fé. Somos justificados pela fé, não por obras. Amém? Lucas capítulo 18, a partir do verso 7, graças a Deus, você que está nos ouvindo pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, Deus te abençoe, no nome de Jesus, que os teus ouvidos sejam abertos para ouvir, para entender e compreender as palavras de Deus, no nome de Jesus, o teu coração seja quebrantado para receber o ensino de bom grado, no nome santo de Jesus. Amém? Graças a Deus. Diz assim, Lucas capítulo 18, verso 7: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como a este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estava em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Deus aqui promete para nós resposta à oração. Mas, embora pareça demorado, não é? Mas ele diz, né? Embora pareça demorado, mas em responder às orações, mas no verso 8 ele diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Né? Então, Deus é um Deus que socorre, é um Deus que faz justiça na terra, Ele é o sol da justiça, sol da justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A questão está na fé. Né? Nós precisamos crer em Deus que responde, no Deus, né? Um Deus de já, um Deus de agora. Ele dá a resposta, Ele dá a instrução, Ele dá o ensino, Ele dá o socorro, né? Porque a viúva aqui, né, nessa passagem, ela ficava orando, né, pedindo ao juiz para julgar a causa dela, e o juiz não julgava. Mas nós temos que entender que é um homem mau, né? Um homem iníquo, né? Que não respeitava a Deus, nem os homens. Então ele estava pedindo para os homens, estava pedindo para o juiz: julga a minha causa contra o meu adversário. Né? E aqui fala, né, que o Senhor considerai o que diz esse juiz iníquo. O juiz humano pode ser iníquo, pode ser mau, e demora em atender, né? Ele diz aqui: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora lhe pareça demorado em defendê-los? Jesus faz uma pergunta: parece demorado, quer dizer, parece demorado. Mas no verso 8, ele diz o seguinte: digo-vos, quem está dizendo? Jesus está dizendo que depressa lhes fará justiça. A justiça de Deus vem depressa, a justiça de Deus vem rápido. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele faz outra pergunta: achará fé na terra? Você tem fé, né? A fé para que obtenha a resposta já, obtenha a solução de Deus já, né? Não é para amanhã,
Deus não é para amanhã, Deus é Deus de já, é Deus de agora. Ele fala aqui, ó, digo-vos, ele responde e pergunta, parece demorado, mas não é certo que depressa lhes fará justiça? Depressa lhes fará justiça quando vier. Aí fala, e quando vier o Filho do Homem, quando vier Jesus, né, achará porventura fé na terra? Ele está nos incitando à fé, ele está nos empurrando para a fé, né, para que nós saibamos, né, e confiemos que Deus é o Deus de já, é o Deus que depressa nos faz justiça, porque Deus é para nós o sol da justiça. E ele fala aqui essa parábola, né, que essa parábola, ele diz aqui, também falou a parábola, que há alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezar os outros, né? Considerar justo é o perigo que todo servo de Deus corre, né? Ele vai ficar soberbo, achar-se mais santo do que os outros, e isso é uma questão de religião, porque se a pessoa acha que ela vai fazer sacrifícios, fazer isso, fazer aquilo, né, segundo mandamentos religiosos, acha que por isso, né, ela pode confiar em si mesma. Porque eu faço, Deus também vai fazer, né? Deus também vai fazer. Eu faço sacrifício para Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então Deus também vai fazer, né? Que se consideravam justos. E aí eles foram, 2 homens ao templo, foram orar. Tem o fariseu e o publicano. O publicano, ninguém gostava do publicano, que era cobrador de impostos. Ele era cobrador de impostos. Então todo mundo acusava eles. E o fariseu era um religioso. Como que ele se comportava? Ele queria parecer mais santo que os outros, né? Ele se posava de melhor, ele alargava as suas vestes, os filatérios, as bordas, as franjas, alargava, ele fazia toda uma indumentária, toda uma vestimenta que o diferenciava dos outros, né? Que chamava a atenção para si. E ele se julgava melhor do que os outros por causa disso. Ele se colocava numa posição de proeminência, de mais alto, né? E por isso de merecedor do amor, da graça de Deus, né? Ele se julgava como ele, né, diz que guardava tudo, porque ele fala aqui que o fariseu, posto em pé, orava. Como ele orava? Como o fariseu orava? Ele orava de si para si mesmo. Ele não orava para Deus, ele orava de si para si, né? Ele queria a resposta, ele se colocava autossuficiente, que nele se completava tudo, que na justiça dele, o favor de Deus era um direito. Ele diz aqui, por causa da justiça própria, né? Quer dizer, eu sou justo, eu sou santo, né? Eu observo a lei. Ele diz aqui que orava de si mesmo desta forma: ó Deus, né, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Se coloca num pedestal, se coloca numa posição de melhor favor, de merecido, né? Que tem direito à bênção, porque ele cumpre deveres religiosos. Então ele fala que não sou como esses demais homens, né? Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como a este publicano. Ele se compara, ele se coloca numa posição superior, numa posição melhor, né? E isso é uma soberba, é uma exaltação a si mesmo. E prosseguindo, ele fala: jejuo 2 vezes por semana. Quer dizer, por jejuar 2 vezes por semana, quer dizer, eu tenho direito à bênção, né? E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha bem, porque ele dava
jejuava 2 vezes por semana, e porque dava o dízimo de tudo quanto ganhava, ele se julgava numa posição relevante. Por isso, ele parecia santo, ele se apoiava na autossuficiência, quer dizer, eu sou suficiente a mim mesmo, né? Eu sou suficiente para me enquadrar nos requisitos de Deus. E ele confiava em quem? Em si mesmo. Então, a questão nós não podemos confiar em nós mesmos. A Bíblia diz em Provérbios, né? Ai daquele que se estriba no seu próprio entendimento, ele confia em si mesmo, ele confia nas suas riquezas, ele confia porque ele tem um carimbo de crente, né? De evangélico, ou porque faz isso, ou porque faz aquilo, ele se apoia nas próprias obras, achando que com isso ele tem favor de Deus. Agora, ao contrário, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício para mim, a mim, pecador. Ele falou: sou pecador, ser propício, ser favorável a mim. Ele se humilha, ele reconhece as suas fraquezas, as suas fragilidades, ele se coloca aqui dependente de Deus. E a Bíblia é muito clara, porque a soberba humana leva ao homem apoiar-se em si mesmo, confiar em si mesmo, né? Eu sou mais disciplinado, eu sou mais santo, eu cumpro todos os meus deveres, e se apoia em tudo isso. Mas aqui em João capítulo 15, né? Jesus falando ali da videira, né? Da videira verdadeira, que Jesus é a videira verdadeira, e ele fala que sem mim nada podeis fazer. Sem Deus você não pode fazer nada, e nada é nada mesmo. Então, o homem quer ser autossuficiente, mas pela meditação sobre a palavra de Deus, você chega a uma conclusão, que Deus fez o homem dependente dele. Nós dependemos de Deus. Em toda e qualquer circunstância, nós somos dependentes de Deus. E por melhor que nós sejamos, nós não preenchemos os requisitos que Deus exige para a salvação. Então, para a salvação e para entrar, né, sob bênçãos de Deus, nós somos dependentes. Aqui diz que o publicano se humilhou, quer dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, ô Senhor, preciso do teu perdão, né? Por isso que fala do arrependimento, porque sem arrependimento, né, não há salvação. Nós arrependemos da nossa situação desfavorável e, ao mesmo tempo, reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos de Deus. E a Bíblia diz no livro de Isaías que os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus. Olha bem, a Bíblia não está falando do nosso pior, ele fala do nosso melhor, daquilo que você acha que é o teu melhor, né? Os meus atos de justiça, porque dou dízimo, porque eu faço caridade, porque eu faço aquilo e faço aquilo outro, e eu jejuo, e eu sou um religioso, né? Eu ando contrito, e parece aos outros como um religioso, né? Como um santo, mas na verdade aquilo tudo é uma aparência, né? Faz longos discursos em praça pública, adora os primeiros lugares, Jesus foi falando isso, né? Fazem longas orações, crendo que com isso serão justificados, mas tudo isso é exterior, porque tudo isso está baseado na justiça própria. E a religião ensina que você deve ser bonzinho para ser salvo,
para ter os benefícios e as bênçãos de Deus. Mas as bênçãos de Deus vêm quando nós nos colocamos debaixo da dependência de Deus, que nós reconhecemos que nós somos falíveis e nós passamos a buscar a Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor, o acham. E quando você acha o Senhor, você acha a bênção, embora Ele esteja aí, Ele está aqui, não é? Está em nós, mas Ele precisa ser buscado, porque Deus galardoa, Ele dá presente a quem? Aquele que o busca. Então, e quem busca? Quem busca é aquele que se coloca como necessitado. Eu sou necessitado do favor de Deus. Você é necessitado do favor de Deus. A nossa justiça própria não salva. A nossa justiça própria, né, o melhor dela, os nossos atos de justiça, são como trapos imundos diante de Deus. Olha bem, o que melhor nós temos de oferecer para Deus? O que melhor você tem? Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo? Não, nada disso é melhor. O que conta em tudo isso é o sacrifício de Jesus. Jesus pagou todo o título da dívida que era contra nós. Por isso que Ele fez uma aliança no sangue. Esse é o sangue, é o meu sangue, a aliança no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ele nos comprou, Ele nos conhecia, Ele nos conhece e sabe das nossas falibilidades, das nossas misérias humanas. Na verdade é isso, da nossa dependência humana, e Ele quer completar tudo isso em nós, mas quando nós nos abrigamos debaixo das asas dEle, não quando nós queremos voar com as nossas próprias asas, com a nossa própria justiça, com as nossas obras, com as nossas obras. Mas então, eu não vou fazer boas obras mais, porque Deus vai fazer tudo para mim. Não é bem assim. Fazemos boas obras, não para ser salvo, mas porque já somos salvos, e nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pelo dom imerecido. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos nada dessas promessas de Deus, mas resolveu Jesus pagar o meu e os seus pecados na cruz, no sacrifício. Então nós devemos exaltar o nome dele, e a nossa fé nunca está apoiada em nossa justiça, naquilo que fazemos, ou naquilo que somos, ou muito menos naquilo que temos, mas no favor de Deus, mas na graça de Deus. Então, o publicano reconheceu isso: eu sou falível, eu sou dependente da graça de Deus, eu preciso do favor de Deus, ao contrário do fariseu, que batia no peito, quer dizer, eu não preciso de Deus. Deus, dá bem, que eu não sou igual a esses homens aí, isso, ele ainda enumera ainda, porque ele se considerava mais justo. Então isso é uma autoexaltação, e Deus resiste a quem se autoexalta, ao soberbo. Ele chama isso de soberba. Quer dizer, eu vou comprar a salvação por meus atos, pelas minhas atitudes, eu vou comprar o favor de Deus, porque eu sou melhor que os outros, eu sou santo, então isso, a gente corre um risco disso. Nós devemos reconhecer: Senhor, sou dependente do Senhor, por menor que eu seja, eu não preencho os requisitos da salvação. Por quê? Então Jesus se entregaria em sacrifício na cruz. Qual o propósito disso? Qual o propósito dele se entregar, ser crucificado de uma forma horrenda e humilhante na cruz? Qual o propósito? O propósito foi: eu morro no lugar deles. Eles são falíveis, eu conheço as fraquezas dele, mas eu compro eles. Compra quem? A salvação é por fé, aquele que crê na bondade de Deus,
no favor de Deus, no perdão de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo. E aí você pode, então, a sua fé não está apoiada em você mesmo. A nossa fé não está apoiada em nós. A nossa fé está apoiada nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. No favor de Deus. No amor de Deus. Na graça de Deus. Então, sendo assim, quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? A morte, a vida, perseguição, angústia, cumprimento, largura, seja isso, as coisas do presente ou do futuro, o que vai nos poder separar do amor que está em Cristo Jesus? A resposta é nada, nada, nem as nossas misérias, nem os nossos pecados, porque examinamos a nós mesmos, cada dia, examinamos a nós mesmos, na Santa Ceia, e reconhecemos a perfeição de Deus, a santidade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, ao mesmo tempo é que reconhecemos as nossas faltas. Se não transgredimos de uma forma, transgredimos de outra. Mas o que é isso? A Bíblia diz, em Romanos, a Bíblia diz o seguinte, que Deus encerrou todos em pecado, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então eu não posso chegar e falar assim, eu sou justo, eu sou disciplinado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho direito às benesses de Deus. Não, ao favor de Deus, não. Ele encerrou todos em pecados, para que ninguém se vanglorie. Quer dizer, eu nunca vou poder bater no peito e falar assim, eu mereço o Senhor. Não é? Agora, nós podemos dar graças a Deus e dizer, eu não mereço, mas Jesus me comprou, eu sou propriedade exclusiva dele, sou propriedade dele, a ele toda a honra e toda a glória, e ele nos resgata, é questão de filiação, ele nos tornou filhos de Deus. Se você tiver filho e colocar o seu filho aí no meio de 5 mil, 20 mil jovens e perguntar qual que é o seu filho, aí você vai lá e fala, é esse aqui. Fala, mas não tem aí mais bonito, mais inteligente, melhores do que ele, mas esse aqui é o meu filho. Então, questão de filiação, questão de você crer no sacrifício de Jesus, você crer no amor de Deus a teu respeito, isso é uma questão de fé. Você creu que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, que há salvação somente no nome de Jesus, que boas obras não salvam, por melhor que sejam, muito menos a nossa justiça própria, não podemos apoiar nela, que Deus nos livre dessa soberba, mas que sabemos nos humilhar e reconhecer como esse publicano, ser propício para comigo, ser favorável para comigo, que sou um pecador. Eu conto, Senhor, com o teu amor, eu conto com o teu favor, eu conto com a tua graça, eu conto com as tuas misericórdias, eu conto com as tuas promessas. Aí ele se torna favorável. Ele reconhece seu lugar. O que aconteceu com o ladrão na cruz, os dois ladrões? Um queria apenas sair da cruz, só queria sair, ele não queria mais nada, ele não queria compromisso, não queria Deus, não queria nada. Falou assim, se você é Deus, sai da cruz, desça da cruz e tira nós também. Só isso que ele queria. Agora o outro falou assim, olha, não fala assim com ele é justo. Nós merecemos essa condenação. Olha bem, nós merecemos essa condenação. Aí ele vira para Jesus, Senhor. Então ele confessa, ele reconhece ser um pecador. Agora alguém pode dizer, mas eles lá mataram, roubaram, eu nunca fiz isso. Mas será que nunca teve outras formas de pecado? Porque estão todos encerrados em pecado?
E aquele que diz que não tem pecado se faz o quê? Mentiroso. Então ele, como o publicano, ele reconheceu que ele merecia condenação. É isso que nós merecemos. É isso que a humanidade merece, a condenação eterna. Mas Jesus estendeu a sua mão, estendeu a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E todo aquele que nele crê não será confundido e nem envergonhado. A salvação é por fé. Isso não vem de vós, isso não vem de você, isso é dom de Deus. Crê no propósito de Jesus, crê no que ele fez por você, então que você não preenche requisitos para ser salvo, mas que ele te salva quando você dele crê. Que Deus te abençoe e que fique sabendo que, né, nunca bata no peito e diga, eu sou tal. Não, eu sou necessitado do teu favor, Senhor. Aí ele se torna propício e depressa ele te fará justiça. Depressa ele fará justiça, porque ele é o sol da justiça. Amém? Graças a Deus. Em nome de Jesus, liberada a palavra de Deus, eu libero agora, em nome de Jesus, uma palavra de salvação, uma palavra de cura. Eu digo, seja curado, seja transformado, seja agora reconhecido da graça de Deus, do amor de Deus a teu favor. Creia somente, seja salvo, curado, transformado, seja livre, haja progresso, haja avanço sobre a sua vida, haja entendimento sobre as Escrituras, espírito de revelação e de sabedoria, seja sobre a sua vida, tenha fome e sede da palavra de Deus, medite antes, o seu prazer esteja na lei do Senhor, e nela medite de dia e de noite, e você vai ser bem sucedido em tudo quanto você empreender, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. Seja curado, seja transformado, seja agora reconhecido da graça de Deus, do amor de Deus a teu favor. Creia somente, seja salvo, curado, transformado, seja livre, haja progresso, haja avanço sobre a sua vida, haja entendimento sobre as Escrituras, espírito de revelação e de sabedoria, seja sobre a sua vida, tenha fome e sede da palavra de Deus, medite antes, o seu prazer esteja na lei do Senhor, e nela medite de dia e de noite, e você vai ser bem sucedido em tudo quanto você empreender, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe, no nome santo.